Aleluia. Se for possível, irmãos, feche um pouco dos seus olhos, coloque a mão no coração, dê uma boa respirada, porque a presença dele nos despedaçou e nos sarou, não é verdade? E tudo que mais precisamos nesses dias é somente da sua glória, é somente da sua presença. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que tens feito ao longo da história. Obrigado porque ao longo da história você sempre marcou pessoas com sua glória, Senhor. Por mais que tivesse nações rebeldes, um povo pecador, você sempre encontrou alguém, encontrou alguns, você sempre encontrou um povo que te ama de verdade, um povo totalmente apaixonado pela sua presença. Então nós queremos orar nessa noite para que também o Senhor nos encontre totalmente apaixonados pela sua presença, Senhor. Um povo que tudo que mais deseja é ver Jesus e nada mais. Uma igreja que não quer fazer outro banquete, não quer servir outra festa, a não ser estar diante dele, da sua presença e da sua majestade. Um povo que não vai virar as costas, mas um povo que, mesmo que custe o seu nome, a sua imagem, a sua vida, o seu dinheiro, mesmo que custe os nossos dias, Senhor, nós queremos dizer sim mais uma vez. Nós queremos nessa noite mais uma vez reafirmar o compromisso que não assumimos com os homens, mas assumimos com você primeiramente. E diante do Senhor nós assumimos uns com os outros a ser fiéis, leais, homens de uma só esposa, que não é dado ao vinho, bons pais, bons filhos, bons maridos, bons irmãos, servos uns dos outros, fiéis e fiéis até a morte. Então, Senhor, nessa noite eu quero orar a partir da minha vida e empenhar mais uma vez as nossas palavras e dizer: Senhor, custe o que custar, nós dizemos sim a vocês. Porque a gente já estava destinado ao inferno, e você foi lá e: vem cá, filho, senta à mesa do Pai. Nem sequer merecíamos, nem sequer merecíamos isso. Nosso merecimento, irmãos, era o inferno, e merecimento próprio, porque somos totalmente depravados, ruins, zoados. Mas Ele foi lá, é você mesmo, cara. É os zoados, os improváveis, aqueles que os homens não querem, são esses que eu quero que sentem à minha mesa. Então, obrigado, Senhor, por aquilo que você tem feito nessa casa, em nossas vidas, em cada família, desde as grávidas até aquelas que amamentam. O sentimento é mútuo, a glória dele está vindo e a gente não pode perdê-lo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nos toca, Senhor, mais uma vez, porque estamos com saudades de casa, estamos com saudades de você, Deus. E como nós cantamos, nada está bem sem você aqui. Nada está bem sem a sua presença em nosso meio. Nós precisamos do Senhor, precisamos da sua graça, da sua glória. Nós carecemos, Senhor, da sua doce e preciosa presença.
Vamos lá, irmãos, vamos dar mais um pouco. É a Ele, cara. Não é os homens, é a Ele. Vamos lá, mais um pouco. Ele é suficiente. Ele é incrível, Ele é suficiente. Mais do que qualquer noite, no motel, nas drogas, na bebida, Cristo é suficiente. E nós carecemos da sua glória, nós carecemos da sua presença. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado. Aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui, para aqueles que ainda têm suas mães e hoje puderam sair, almoçar, dar um beijo nela. A vida missionária não tem nada romântico, meu amigo. E faz parte daquilo que Deus tem feito em nós. Por isso que nesses dias o que eu mais tenho sentido é que nada mudou, continua da mesma maneira. O que, Russo? O que ele começou a fazer, irmãos? Não mudou nada. Ele sempre está atraindo os nossos olhos para Ele, Léo. Cristo sempre na terra e na história bíblica, na história da igreja ou dos avivamentos, Ele sempre procurou um povo. Ele sempre procurou alguém. Por isso que nesses dias o que mais a gente tem ouvido dos pastores da casa é apenas uma coisa só, irmãos. Deus está nos chamando de volta para um lugar que parece que a gente perdeu. Para um lugar de temor, santidade, paixão, zelo. E a gente tem ouvido, desde que eu cheguei, vai fazer 3 meses, e eu tenho ouvido apenas uma única mensagem. Os dias são maus, mas a glória dele está vindo. Precisamos voltar a olhar para Ele com um santo temor, com um santo desejo de encontrá-lo, com um santo anseio e desespero de estar com Ele, de estar com Cristo, de estar sentado com Ele. Mas essa é a mesma mensagem, irmãos. Ela não muda. Essa é a mesma mensagem que desde os dias de Abraão era anunciada, desde os dias de Noé, desde os dias de Adão. Uma mensagem só. O desejo de Deus de vir morar conosco. O desejo de Deus de vir se relacionar com o seu povo. E o pastor Roberto, numa mesa que a gente estava, eu, o pastor Roberto e o pastor Dan, ele virou para a gente e fez: eu tenho escutado uma coisa só, irmãos. Ô Adão, onde tu estás? Mas não com juízo, mas com saudades. Ô igreja, diante desse cenário, onde é que nós estamos hoje? Qual tem sido o nosso estilo de vida e de que maneira a gente tem vivido? Porque quantos concordam que os dias têm piorado? 2 pessoas. Avivamento é assim, irmão. Mas de verdade, irmãos, quantos aqui olham para o cenário e dizem: caraca, vai vir uma nova pandemia, vai colapsar a qualquer momento, a moeda vai sumir, uma crise vai surgir, a grande Babilônia vai rugir. Pensando, tá, mas e eu vou fazer o que em meio a tudo isso? Você só vai fazer uma coisa: buscar a Ele, estar diante dEle, da sua presença. Porque se a gente... alguns relatos aqui bíblicos, de histórias de homens que foram marcados num cenário de caos,
no cenário onde Israel, o povo de Deus, o traiu, onde reis pecaram, traíram, falharam. Me parece, Léo, que ele sempre encontra alguém. Me parece que ele sempre encontra um povo fiel a ele, que não mudou. E eu oro, irmãos, para que ele nos encontre fiel nesses dias. Para que Cristo nos encontre diante da sua presença e diante da sua beleza. Para que Cristo nos encontre nesses dias, sendo homens e mulheres de uma só coisa. Como Davi e Paulo falava, uma coisa eu busco, uma coisa eu peço, uma coisa eu serei. Quer estar diante da sua presença, quer habitar no seu santo lugar, que não é dar descanso aos meus olhos, até que Ele venha. Só que me parece que a gente ainda continua muito distraído. E parece que Jesus está falando novamente as suas palavras. A quem nós iremos comparar essa geração? Eu canto música fúnebre e eles estão escutando rock e funk, se divertindo e dando gargalhadas. Enquanto eu estou chorando pelo meu povo, ainda tem uma galera brincando, se divertindo, fazendo outro banquete, outra festa. Mas a quem nós iremos ser comparados nesses dias? Eu falo a partir da minha vida. Se Cristo tem entoado uma canção, o que é que a gente tem ouvido, irmãos, nesse cenário? Porque se existe uma canção que está sendo entoada nesses dias, tudo que a gente mais vai precisar é corresponder àquilo que Ele tem falado. O que a gente vai precisar nesse tempo, irmãos, não é de megas eventos, megas programações, megas atividades. O que a gente vai precisar nesses dias é da glória dEle. Porque sem Ele, nada está bem. Sem a sua presença manifesta, nada está legal. Por isso que a urgência é: voltem ao Senhor. Lembra-te, pois, onde caíste. Na verdade, a pergunta é: você se lembra onde caiu? Você lembra ainda onde perdeu o machado, ou nem sabe mais onde ele caiu? O maior problema é quando a gente nem lembra mais, irmãos. Que a gente está tão com a mente cauterizada, como Paulo falava a Timóteo, vivendo doutrinas de demônio, com a mente marcada a ferro, que a gente nem consegue lembrar mais onde caiu, onde pecou, onde perdeu o machado. Então a pior coisa é nem lembrar onde a gente pecou, onde a gente caiu, onde o machado se perdeu. Mas Deus é muito bondoso, cara. Ele é infinito em graça e misericórdia. E Ele ainda está nos dando um tempo. Ele ainda está dizendo: oh igreja, vinde a mim, meus amados. Vinde a mim, comprai e bebei. Vinde a mim, porque ainda é tempo. Porque quando Ele vier e a porta fechar, já era. Assim como foi nos dias de Noé. E assim como foi nos dias de Noé, me parece que os dias são os mesmos. A gente tem casado, dado em casamento, a vida ordinária e comum. Qual foi o problema? É que quando Deus veio, teve alguns que não conseguiram entrar. Então parece que Deus está atraindo os olhos da sua igreja, seja aqui no Brasil ou nas nações, para uma coisa: olhai para mim que sou manso e humilde. Olhai para aquele que tem a chave de Davi em suas mãos. Ô João, tem alguém que é digno, não chorem. Ei João, tem um homem que é digno e ele possui as chaves para desatar os selos. O Cordeiro vive e ele é digno. Então Ele está chamando a sua amada noiva, que Ele tem ciúmes demais, para um tempo de pureza, santidade
votos radicais, orações perigosas. Para um tempo de total consagração e separação a Ele. Porque Ele está vindo, irmãos. E quando Ele vier, e se a gente não tiver óleo suficiente para encontrar com Ele, a gente vai ficar de fora do seu grande banquete. Mas eu não quero ficar de fora. Tem alguém aqui que quer ficar de fora? Pegadinha do pregador, viu? Mas quantos desejam estar com Ele naquele dia? Quantos mais aqui aguardam para sentar à mesa com o Cordeiro e só curtir a sua presença, só comer do seu banquete? Quantos de verdade, irmãos, anseiam por isso? Quantos de verdade anseiam de comer pelo banquete dele? Quantos aqui de verdade anseiam de comer da sua presença e da sua palavra? Então por que a gente ainda se alimenta de besteiras? Existe uma igreja obesa e ao mesmo tempo tem vivido o raquitismo espiritual. É uma igreja gorda, mas tão magra nas coisas espirituais. Come de tudo, cara, se alimenta de tudo, lê todos os livros, assiste todos os pregadores, sabe todas as mensagens, sabe teologia, calvinismo, arminianismo, sabe de tudo, ponto a ponto, tulipe, girassol. Mas parece que não conhece Cristo, cara. Parece que Léo não conhece a sua doce presença. Parece que não conhece o rastro dos caçadores de Deus, as marcas que Deus está fazendo, irmãos. Então, pelo amor de Deus, irmãos, pelo zelo, pelo temor e pela santidade a Cristo, não dá mais tempo de brincar. Não dá mais tempo para perdermos tempo. Existe uma urgência e a urgência é agora. Ele está vindo. E eu não quero ficar de fora. Eu não quero ser contado como aqueles que ficaram do lado de fora. Mas eu quero chegar naquele dia que Ele enxugará do rosto toda lágrima. E naquele dia não haverá mais morte, nem choro, nem dano algum. Nem iremos mais precisar do sol, porque Ele estará em nosso meio. Ansiamos por esse dia. Desejamos esse dia. Então nessa noite a gente queria compartilhar, irmãos, algo muito breve, mas uma palavra que Deus tem já falado comigo, já tem algum tempo. Na verdade, Ele nos deu um sonho, e nesse sonho tinha várias cenas. Acordei até cansado nesse dia. Compartilhei com o pastor Dan, com o pastor Gui, compartilhei com o pastor Rodrigo também. E nesse sonho eu vi vários relatos, vários takes, mas eu via um homem, não conseguia ver seu rosto. E esse homem dizia essas palavras: são dias de comer do rolo novamente, fique de pé, mantenha as lamparinas acesas. E eu lembro que o cenário do sonho mudou. Eu estava na faculdade com vários jovens num lugar alto, e alguém corria até mim, Bruno, e dizia: mas o que é comer do rolo, Russo? E eu dizia: ouça, as palavras dele está falando mais uma vez com sua igreja. Fique de pé e coma do rolo. Só que o cenário do sonho era um cenário caótico, não é nada legal. E eu terminava ouvindo dele: porque minha glória está vindo. É necessário que vocês comam e aprendam de mim mais uma vez. Existe uma dieta, meu amigo, e essa é a dieta dos céus. A dieta dos céus é comer do pão da vida e beber da água da vida. Essa é a dieta que a igreja vai entrar nesses dias. Essa vai ser a dieta
que, como o nordestino fala, que tem nos sustentado até hoje, feijão com arroz, farinha, água, mexe, bota para dentro, entope, já era, isso sustenta ou não, irmãos? Um pacote de bolacha e 3 sardinhas, esse é o pão da vida, essa é a água da vida que a gente vai precisar comer e beber nesse tempo. Mas o maior problema é que a gente é uma igreja obesa, vivendo raquitismo espiritual. A gente não tem estrutura para suportar os tempos de aflições. E aí a gente sempre para confessar pecado. Não, minha mente está ouvindo tal coisa, meu coração está sentindo tal coisa. Sabe por que é, irmãos? Porque existem vozes que ainda competem com a voz de Deus. E pelo fato de você não sujeitar a Ele, você sempre está ouvindo outras coisas, menos aquilo que Ele tem falado. E continua se alimentando, sendo obeso, se enchendo. E quando senta para conversar, meu Deus, só vejo homem, nada de Cristo. E a gente sempre fala de mesa, né? Mesa virou a palavra do momento. Mesa. Será que a gente vive a mesa do Cristo ou a mesa dos canibais? Porque se a gente vive a mesa dos canibais, irmãos, a gente está se abrindo um ao outro e falando as nossas próprias vísceras. Mas se a gente se assenta à mesa de Cristo, a gente está falando dos entranháveis afetos de quem Ele é. Então o que é que a gente tem se alimentado? De que maneira a gente tem vivido? Qual tem sido o nosso estilo de vida? Então abra sua Bíblia, se for possível, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, verso 1. Dias de temor, dias de santidade, dias dos nazireus, dias de avivar a obra de Deus mais uma vez, dias dos recabitas, dias da Esther, a noiva gloriosa. Essa é ou não é a mensagem que a gente tem ouvido nos últimos anos aqui, irmãos? Ou não? Sim. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Então, se puder botar na Almeida corrigida, fiel, por favor. Esta voz me disse. Que voz é essa? Que voz Ezequiel ouviu aqui, irmãos? O cenário para Ezequiel aqui era o cenário onde o rei Joaquim, que reinou durante 3 meses, neto de Josias, aquele que encontrou a Bíblia, a lei, e trouxe de volta, avivou mais uma vez um povo. Joaquim, filho de Jeoaquim, outro rei que tinha pecado. O cenário aqui para Ezequiel não é nada legal, tá? Ezequiel aqui estava vivendo exílio, cativeiro babilônico. Uma profecia de Jeremias capítulo 22, que falou que o rei Joaquim, esse rei da época de Ezequiel, um rei que não teria seus descendentes contado no trono de Davi. Um rei que saiu da linhagem do nosso rei. Mas um rei precisou morrer para que os homens pudessem ver a Cristo. Então, os dias que a palavra, a voz, falou com Ezequiel, foi no cenário de exílio. Babilônia, os caldeus invadiram as terras. E esse rei Joaquim ficou preso por 37 anos, irmãos. E o fim da sua vida, sabe qual foi? Comer na Babilônia, Natan.
Jeremias capítulo 52 ou 54, vai falar que o rei que assumiu teve misericórdia desse rei, mas fez assim: tu só vai comer da Babilônia, essa vai ser a sua comida. Mas a pior coisa, sabe qual era? É que esse rei não teve sua descendência contada diante do trono de Davi. Então um dia Ezequiel estava lá no rio Quebar, que se a gente fosse falar do território atual seria o Iraque, enfrentando pressão, os caldeus, Babilônia, pressão total, Nando, não estava nada legal, os judeus cativos, exilados, um rei preso, tudo por causa de uma profecia, tudo porque um rei pecou, tudo porque um rei foi desaprovado diante de Deus. 2 Reis 24 vai contar a história desse rei Joaquim. E a Bíblia diz assim: assim como o seu pai, ele também foi desaprovado diante do Senhor. Mas é aí que Deus sempre encontra alguém, Léo. Me parece que nos períodos de escassez, caos, a história da igreja sempre provou de um derramar do Espírito, porque parece que Deus sempre encontrou alguém que Ele pudesse contar. Eu oro para que Ele nos encontre nesses dias, irmãos. Nem que Ele puxe pelo nosso cabelo. Quem for careca, aí Ele vai dar um jeito, meu irmão. Ser pela barba. Mas Ele está chamando, existe uma urgência. E a urgência é ouvir a sua voz. Então Ezequiel, no rio Quebar, território de Israel, diante do exílio, Babilônia, caldeus, pressão, os judeus exilados, ele teve uma visão, ele viu uma fumaça vindo do norte, 4 seres estranhos, com o rosto de leão, do homem, de um boi, de uma águia. E ele diz que relâmpagos se moviam entre eles. Ezequiel diz que viu aqueles seres e rodas ao seu redor. E ele viu um trono sobre o firmamento. Então, nos dias de exílio que estamos para entrar, ei, meus irmãos, a boa notícia é que a glória dele vai vir. Vou dar mais uma oportunidade. Porque se fosse outras palavras, receba a sua bênção, seria mais legal. Mas esse é o evangelho, deixa para lá. Nos dias de aflições que estão por vir, e a igreja do Brasil não está livre disso. A gente vai ver martírio em nosso meio, vai. A gente vai ver perseguição no nosso meio, vai. Hoje a gente nem enfrenta perseguição, ainda não. Aqui no Brasil não, tá light. O evangelho ainda é muito fast food, picanha todo domingo. Mas vai chegar um tempo, irmãos, que só vai ser pão e água e lágrimas. Lágrimas de saudades, o pão da vida e a água da vida. Não vai ter mistura, não vai ter outros elementos, só vai ter Cristo. Isso é suficiente. Então, irmãos, nesses dias, quando chegar esse tempo, a glória dele também vai vir. A glória dele vai estar em nosso meio. A sua presença vai nos tocar, irmãos. A sua majestade vai estar em nosso meio. Esse era o cenário de Ezequiel: caos, guerra, exílio, pressão, pecado. Um povo que traiu o seu Deus. Mas um homem que estava lá no rio, 30 anos de idade, 30 anos de juízo, 30 anos. Ezequiel tem a visão. Aí, meu irmão,
já era. Porque todo aquele que é tocado pela glória de Deus, é impossível viver da mesma maneira. Então, que voz era essa que Ezequiel disse que falou com ele? Ele ouvia o tatalar das asas daqueles querubins. Ezequiel estava tendo a visão da glória. Ele estava ouvindo como é que a glória se movia. Ele estava vendo a majestade. Ele não estava vendo pornografia. Ele não estava vendo discussões na internet. Ele não estava vendo besteira, novela, cara. Ezequiel estava vendo Deus. Ezequiel estava vendo sua majestade. Ezequiel estava vendo querubins, os seres viventes. Ele estava vendo o Espírito que se movia. E na medida que o Espírito se movia, todos aqueles seres viventes se moviam juntos. Ele estava vendo o trono da graça de Deus, Gabriel. Uau! E quantos desejam ver isso? A visão é terrível, tá? Não tem nada de bonitinho não, não tem romântico nisso não. É assustador, mas ao mesmo tempo é gloriosa. E qual era o cenário? Exílio, caos, pragas, guerras. Mas é nesse momento que Ezequiel é tocado por essa voz. Aí volta no capítulo 1, no versículo 26. E por cima do firmamento que estava sobre sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentado quem? Como é que está na sua Bíblia? Vocês estão aqui, irmãos? Tá nada, vocês estão dormindo, cara. Despertos que dormem, ressuscitos que estão mortos. Qual era a visão que Ezequiel estava vendo que estava sentado no trono? Um homem. Que homem era esse? Cristo! Ele estava vendo um rei. Ele estava vendo o majestoso Natan que está por vir. Ele estava vendo aquele que é mais belo. Então, diante daquela visão dos 4 seres viventes, ele fez assim: peraí, tem alguém mais belo, tem alguém mais excelente. Eu encontrei e vi alguém mais belo, alguém mais excelente, alguém mais... Foi a mesma visão que João teve em Apocalipse. Ele ouviu uma voz que falava por detrás dele, e quando ele virou, ele viu o rei. Mas o que é que a gente tem visto nesses dias, irmãos? Porque todo aquele que tem a visão de Deus, ele vai correr desesperado, dizendo: eu merecia morrer, mas Ele em seu amor e bondade me resgatou. E ele viu um metal brilhante, com um fogo ao redor, desde os seus lombos e para cima e para baixo. Ele viu um fogo, um resplendor. A gente cantou isso, né? Resplendor da glória do Pai. Ezequiel já cantava isso antes, tá? Só que ele cantava, ele estava vendo. Então Ezequiel cantava aquilo que ele estava vendo. O problema é que a gente está cantando sem ver. Quando a gente começar a cantar aquilo que a gente está vendo, irmãos, uau, a gente não vai entrar no automático. A gente vai cantar com toda a nossa força, entendimento, paixão, zelo, amor, garra, suor, lágrimas.
Verso 28. Com aspecto de um arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Uau! Cara, que visão. Meu Deus. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência do que, irmãos? Da glória do Senhor. Vendo isto, o que é que ele fez? Ele escreveu um livro. Não, ele postou a mensagem no Instagram. Não. Ezequiel se deitou no chão, cara. João caiu como morto. Ezequiel se prostrou no chão. E por que eu ainda continuo de pé? Se eu estou cantando a glória dele, é porque me parece que eu sou orgulhoso, soberbo e altivo demais. Então, desculpe, irmãos, eu não estou vendo a glória. O que eu estou vendo é fruto da minha imaginação. E estou dizendo que é a glória de Deus. Porque se for a glória, cara, se for essa glória, essa beleza, essa majestade, a gente não viveria mais da mesma forma. A gente viveria como o pastor Roberto prega já há anos: temor, santidade ao Senhor, salmodiando a Ele. Como o pastor Dan e o pastor Gui sempre nos lembra: casa dos nazireus, santidade ao Senhor. Mas, cara, por que vocês repetem tanta mensagem? É porque pra gente não tem problema nenhum, irmãos. Paulo já dizia isso. Se Paulo falava, quanto mais eu, um cachorro vira-lata. É porque parece que a gente não aprendeu. Aí Deus está falando as mesmas coisas para ver se a gente volta a olhar para Ele. Então o que é que a gente está vivendo agora? Nada novo. A gente só está ouvindo as mesmas coisas. Só que a gente vai precisar ter um coração ainda mais apaixonado por Ele. Uma vida totalmente sujeita a Ele. E aqui a gente não está obrigando ninguém a nada. Não tem uma faca no seu pescoço. A gente só está dizendo: vamos lá, Ele está lá. Mas, cara, eu chego tarde do trabalho, sem estresse, irmão, bota uma mensagem, nem que seja meia hora, 40 minutos, 1 hora. Fica com Ele mais um pouco, vale a pena. Estar com Ele vale a pena, vale a pena. Ficar com Cristo mais um pouco, valerá a pena. Então foi isso que Ezequiel ouviu, viu. E aí entra agora em Ezequiel 2. Então, esta voz me disse: ei, filho do homem. Agora fica de pé. Porque agora vai ser eu e tu, cara. Toda vez que Deus faz isso na história, pega homens, levanta. Primeira coisa, Ele mostra a restauração. Ele mostra o amor, a compaixão, dizendo: ei, filho, tá bom, cara, eu já vi. Eu aceito o seu arrependimento, o seu perdão. Mas agora deixa eu te falar algumas coisas pessoais que está queimando no meu coração. Deixa eu compartilhar contigo, filho do homem, aquela que vai ser a sua missão nesses dias. Então, ô Ezequiel, primeira coisa, fica de pé. Eu descobri que o ficar de pé, esse lugar mais alto, Marquinhos, é aos pés dele. Vocês querem ficar de pé? Vai para os pés de Cristo. Esse é o ponto mais alto de nossas vidas. Porque nesse lugar não tem soberba, não tem orgulho, não tem altivez, não tem o seu eu. É aquele lugar que Ele nos amassa e a sua boa mão vem sobre nós. Mas Ezequiel agora fica de pé porque tem responsabilidades, tem um posicionamento, tem um estilo de vida a ser vivido. Versículo 2. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Estou falando rápido? Estou não, né?
versículo 2. Então, o que é que aconteceu com Ezequiel agora? Uau! Aquele homem foi cheio do Espírito, Nando. Não só bastou a visão, a voz. Existe uma promessa e o Senhor falou que derramaria seu Espírito nos últimos dias. E agora esse Espírito entra na vida de Ezequiel. Não, peraí, tem um erro teológico aqui, cara. Como assim o Espírito entrou nele se Jesus só deu o Espírito, não estava partindo? Para vocês verem como a glória de Deus se move em toda a história. O Espírito dele sempre esteve na história, irmãos. Sempre esteve tocando pessoas. Por isso que Davi orou: não retira de mim o teu Espírito. O Espírito de Deus sempre se moveu. Ele descansou sobre as águas. Ele se relacionou com aquilo que criou. E ele soprou fôlego de vida. E agora esse Espírito entrou na vida de um homem. E Bruno, um homem possuído pelo Espírito. Por mais que os dias sejam maus, difíceis. Por mais que o cenário parece que só piora. Medo. Ele garantiu que estaria conosco. Então tenha de bom ânimo, porque o Espírito dele está em nós. Tenha de bom ânimo. O Espírito entrou em Ezequiel e agora um homem possuído por Deus tinha uma missão. E a missão daquele homem não é nada fácil. Então o Espírito entrou em mim quando falava comigo. E esse Espírito agora me pôs em pé. E eu estava ouvindo o que ele falava. Qual a voz que a gente tem ouvido nesses dias? E que voz internamente tem competido com a voz de Deus na sua vida ainda? Essa é a noite da gente sepultar qualquer outra voz. Essa é uma noite para a gente sepultar qualquer outros amantes que a gente ainda tem. Russo, eu não tenho, tem, cara. Deixa de mentira. Porque a gente ainda tem amantes dentro da gente, competindo com a voz de Deus. A gente ainda tem outras vozes que parece que ainda é mais importante do que a voz dele. Para Ezequiel aqui já não tinha mais outra voz. Ezequiel estava exilado. Agora era só ele e Deus. O Espírito entrou nele, pôs em pé e falou. Versículo 3. Então ele me disse: essa é a missão da igreja desses dias. Nada mudou, irmãos. Continua a mesma missão. Então ele me disse: filho do homem, eu te envio. O envio sempre a partir do Espírito e não a partir de você. Aprenda isso. Não existe auto-envio. Envio é a partir do Espírito. Não das suas boas ideias legais de construir uma mega igreja, mega evento, mega não sei lá o quê. Porque se a gente é enviado pelo Espírito, não vai ter o nosso eu nas coisas que a gente vai fazer. Sempre vai ter as coisas do Espírito para realizar e obedecer, irmãos. Então aquela voz disse: eu agora, Ezequiel, te envio. Envio a quem? A quem? Aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Quais são as palavras de Cristo a respeito da profecia de Malaquias? Quando fala do espírito de Elias, é que eu vou enviar vocês aos filhos da desobediência e da rebeldia para converter o coração deles. Ezequiel estava sendo enviado para o seu próprio povo. Não era um povo estranho,
mas era uma nação rebelde, uma nação que pecou, que insurgiram contra mim, eles e seus pais. Pais e filhos que prevaricaram. Senhor, eu oro para que as famílias aqui não prevariquem contra você, Deus. Eu oro, Senhor, para que as famílias aqui vivam totalmente pelo Teu Espírito. Pais e filhos trabalhando juntos por causa da missão de Deus. O problema aqui é que eles prevaricaram contra o Senhor. Até precisamente ao dia de hoje. Versículo 4. Os filhos são duros. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Mas eu te envio a eles. E lhe dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. E hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel era para ter vivido o ministério sacerdotal, segundo a ordem que se falava lá em Números. Mas o próprio Deus separou ele para o ministério profético, para ser um sentinela sobre um lugar alto. Não para falar a partir daquilo que ele mesmo queria, mas a partir da voz de Deus. Então, tu, filho do homem, primeira coisa, igreja, não temas. Segunda coisa, não temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tem escorpiões, não temas. Nem te assustes com o rosto, porque são causa rebelde. São casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente não seja uma casa rebelde, mas uma casa sujeita a Ele. Porque a casa rebelde, ela sempre conspira contra Deus. Filhos da rebeldia, coração orgulhoso, soberbo, altivo, impuro, traidor. Os filhos da rebeldia sempre matam uns aos outros. É a mesa dos canibais. E sabe o que é a mesa dos canibais, irmão? Vocês sabem o que é canibal, né? O que é que um canibal faz? Essas são a mesa dos homens. Essas são a mesa dos rebeldes. São canibais uns dos outros, traidores, incircuncisos, rebeldes. Prevaricam contra Deus, contra os céus e contra a palavra. Pecam. Por isso, pastor Dan, pastor Gui, pastor Dani, não temas. Anuncie as palavras que Cristo tem falado nesses dias, porque são as palavras dele. E as palavras dele vão nos ofender. Então, se tem alguém aqui ofendido em nosso meio, me perdoa, meu amigo. Se você não se arrepender, você vai se ofender com Deus quando Ele vier e matar você e seus amigos. E matar aqueles que você ama. Como assim, cara? Porque Ele vai matar seus inimigos. Ou a gente é amigo de Deus, ou a gente é inimigo. É impossível servir a dois senhores. Ou amamos a Deus, ou amamos a Baal. Ou amamos a coisas desse mundo, ou amamos a Cristo. É impossível, irmãos, dizer que amamos a Deus e ainda somos rebeldes. Ele está chamando filhos obedientes para servi-lo, filhos obedientes para testemunhar o seu evangelho. Essa era a missão de Ezequiel, né? Legal pra caramba, hein, Sansão? Aqui não tinha jiu-jitsu, meu amigo. Agora aqui tem a palavra.
Aqui tinha um Deus que estava com ele. Ezequiel, não temas, eu estou contigo. Amada igreja, nesses dias não temas. Não estou dizendo que é para vocês entrar nas discussões, nas confusões, postar o que pensa, não. O convite é viver um estilo de vida perpétuo até que Cristo volte. O evangelho da cruz que não atende o capricho de ninguém, mas nos mata e nos transforma. Esse é o evangelho que um dia nos alcançou e que foi alcançado por esse evangelho precisa testemunhar urgentemente, porque ele está voltando. Esse não é um trabalho dos pastores, de líderes, missionários, evangelistas, não. Esse é o trabalho de todos. Esse é o trabalho da igreja dos últimos dias. Anunciar a Cristo, preparar um caminho e apontar para o Cordeiro mais uma vez. Anunciar as nações, casa de Israel, aos judeus, aos árabes, muçulmanos, anunciar aos seus pais, anunciar aos seus irmãos, aos vizinhos, que Cristo está vivo. Versículo 8. Prometo que eu estou encerrando. Tenho mais 3 horas. Tu, ó filho do homem, ouça o que eu digo mais uma vez, a voz falando com ele. Não te ensujas como a casa rebelde. Outra coisa para a gente aqui. Depois da vírgula, o que é que fala? Abre a boca, Ezequiel. Deus tem umas paradas massas com o cara. É loucura, meu amigo. O cara vê visão, serafins, relâmpagos. Depois uma mensagem legalzinha, né? Pregar para a casa de Israel rebelde. E agora Ezequiel, abre a boca e come daquilo que eu tenho dado. Irmãos, quantos aqui podem testemunhar que tem comido de um bom alimento aqui? De verdade, vamos lá, levanta a mão aí. E porque você é muito obeso ainda, cara. Porque ainda há muita gordura na gente. Me parece que o alimento que é servido aqui não tem sido suficiente, aí a gente se alimenta com outras coisas. E quando a gente decide se alimentar com as outras coisas, a gente nega aquilo até que tem sido ensinado, compartilhado e vivido, duvidado. Para Ezequiel não tinha dúvida, abre a boca e come. Tá bom, Deus, vou comer, cara. E come o que eu te dou. Versículo 9, então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela, o que é que tinha nela? Lendo isso, o que é que vocês lembram? De um rolo, o que é que vocês lembram disso, irmãos? Hein, Léo? Falar de um rolo, o que é que a gente lembra? Primeiro texto. Fala, cara. João. Que rolo era aquele? A palavra. Ei, João, tem um rolo. Os mais assembleanos iam poder dizer, tem um rolo para falar contigo, né? Essa é a linguagem que eu amo. Deus tem um rolo para falar com a gente, irmãos. Como é? Desenrola o rolo. Deixa Deus desenrolar o rolo nesses dias, porque parece que a gente enrolou ele e guardou. Aí Deus está desenrolando, abre a boca e come de novo. É mistério. Só que a gente anulou essas coisas em nome da nossa perfeição e maturidade. Não, desenrola o rolo não, agora é... Desenrola mesmo, irmão. Deixa Deus desenrolar o rolo com você nesses dias. E só abre a boca porque Ele está alimentando a gente das santas palavras dEle. Ele está nos nutrindo com a dieta dos céus, com o pão da vida. Abre a boca, Natan, e deixa Ele liberar o rolo dEle, cara. Vamos mais uma vez voltar a comer desse rolo, irmãos.
Vamos! Quem já foi no Nordeste já comeu bolo de rolo, é muito melhor. É o rolo da palavra, é a própria Bíblia, é o seu Espírito. Então abre a boca aí, vaso, e deixa Deus desenrolar o rolo que eu tenho contigo, porque eu mesmo irei de fazer todas as coisas que eu vos anunciei, eu irei de cumprir, assim diz o Senhor. Aleluia! Só que esse rolo aqui, meu irmão, não é qualquer rolo. Então cuidado, viu? Se comer já era. Versículo 10. Estendeu-se diante de mim, estava escrito por dentro. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais, choro, dor e juízo. Esse é o rolo para esses dias, pastor Gui. Prantear como Ezequiel, prostrado. Lamentar porque um povo está perdido. E comer primeiro dos ais, o ai de mim. E depois dizer ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se eu tivesse visitado Sodoma e Gomorra como eu visitei vocês, eu teria mais misericórdia deles. Ai de ti, ó nação impura. Ai de ti, casa rebelde. Então o rolo aqui não era um bolo de chocolate não, viu? O rolo aqui era pesado. Julgamento, choro, ai. Era o rolo da glória de Deus, né? Capítulo 3. Então ainda me disse: filho do homem, come este rolo, vai e fala. Então ele abriu a boca. Então eu abri a boca e ele me deu a de comer. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Uau! E enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na minha boca era doce como mel. Vá lá para Apocalipse 10 agora, para a gente orar. Porque o convite dessa noite é comer do rolo. A mensagem dessa noite é comer do rolo. Comer do rolo do quê? Do sofrimento, das dores, das lágrimas. É um convite a gente prantear mais uma vez, irmãos. Esse rolo foi tão pesado para Ezequiel que quando a mulher dele morreu, lá no capítulo 24, ele nem pôde derramar lágrima. Foi interno. Porque o próprio Deus disse: Ezequiel, tu não vai derramar uma lágrima, mas tu vai anunciar o que eu vou falar. Ezequiel nem deu tempo de chorar, Claudinha. Mulher morreu, ele, sofrimento aqui, ó. Mas ele não negou por nada a palavra, ele anunciou. Apocalipse capítulo 10, versículo 5. A gente poderia ler todo o texto. A gente vai ver aqui trovões se movendo, juízo, 7 trovões, 7 juízos, 7 palavras, julgamento, a glória de Deus. João agora está vendo a mesma coisa que Ezequiel viu. A glória, juízo, uma voz. Então eu vi um anjo em pé sobre o mar, e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, a gente tem ouvido muito sobre isso. Quando ele estiver para tocar, a gente tem ouvido isso aqui ou não tem? Quem tem perdido essas aulas, volte lá no YouTube ou venha, meu irmão.
que Deus está falando, Ele está desenrolando o rolo. Não perca. Quando Ele estiver para tocar a trombeta, vai se cumprir então o mistério de Deus, segundo Ele anunciou aos seus profetas. A voz que ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo e dizia, o que é que ela dizia? Não, vamos lá, irmão, vocês estão com fome, caraca. O que é que ela dizia? Vai, toma o livro. Vai, toma o livro. Que se acha aberto na mão do anjo que está sobre o mar e a terra. Então eu fui até o anjo, dizendo-lhe, me dê esse livrinho. Então ele falou comigo, dizendo, meu Deus, será doce como mel. Toma, come, devora. Porque possa ser que seja até amargo no seu estômago. Vai doer, irmãos. As palavras do Senhor para esses dias, a respeito do cenário daquilo que Ele tem falado, vai doer no nosso estômago. Vai ser indigestivo, não vai ser nada legal. Por quê? Porque vai competir com os outros alimentos que estão aí dentro. Vai competir com a vaidade, com o orgulho, com a soberba, com a ganância. Vai descer amargo, vai. Mas quando subir para a sua boca, não vai ser um vômito. Vai ser doce como mel. As palavras de Cristo é mais doce. Ela é mais doce do que o mel. Não nos deixe, Senhor, perder esse doce mel das suas palavras. Nós queremos comer desse rolo. Nós queremos ter na nossa boca palavras doces como mel. Passa o versículo aí, meu irmão. Então eu tomei o livrinho da mão do anjo, devorei e na minha boca era doce. Porém, quando eu comi, o meu estômago ficou. São os dias de juízo que o Senhor está chamando a sua igreja para tornar esse estômago amargo. Mas quando a gente anunciar essas palavras doces, trazer vida, trazer esperança, trazer glória, paz, um caminho, mesmo em meio à morte. Essa era a missão de Ezequiel, profetizar sobre um vale, sobre vidas, anunciar o Messias. Era amargo, doía, mas as suas palavras eram doces como mel. Então, irmãos, o que é que a gente tem comido nesse tempo? Qual tem sido o nosso alimento nesses dias, quando ninguém está vendo? E que voz a gente tem ouvido no cenário atual, diante daquilo que Ele tem falado? Porque é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, tribos, línguas, nações e reis. São dias de comer do rolo, ficar de pé e manter as lamparinas acesas, porque o nosso rei está vindo. Então nessa noite, qual é o rolo que você precisa comer? Na verdade, qual é o primeiro rolo que precisa sair? Quais são as vozes que ainda competem com a voz de Deus? Qual a comida que você tem comido que só tem deixado você doente? Essa é uma noite da gente comer do rolo, irmãos, porque a glória dele está vindo e Ele quer nos tocar mais uma vez com sua glória. Se for possível,